Gênesis 37, do versículo 5, que diz assim: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti e em terra? Seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardavam este negócio no seu coração. Disse-lhe, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquim. Vem, enviar-te-ei a ele. E ele disse: Eis-me aqui. Os demais versículos, os irmãos vocês já conhecem, né, gente? Mas só para meditar nesse versículo, somente o versículo de número 5, que diz assim: Sonhou também José um sonho. E a segunda parte a gente vai comentar agora. Eu estava meditando, né, em uma palavra. E sempre, semana passada a gente já começou os cultos. Aí fez 2 dias, né, a Esther aprendendo a cultuar também em casa, que é a mesma reverência da igreja que eu já ensinei para ela. Que a gente é o templo, onde a gente estiver cultuando, independente do local, a gente é o templo para apresentar a Deus o nosso culto. Muitos conhecem a vida de José, conhecem a história de José. Mas o que me chama a atenção é esse versículo de José, quando fala que ele sonhou um sonho. As pessoas na sua vida, né, sonham e acham que o seu sonho, ele é soberano ao sonho de Deus. E usam a referência de José, né, para tentar usar como base bíblica que Deus realiza sonhos igual realizou na vida de José. Mas na vida de José foi diferente, foi um sonho dado por Deus para José. O momento atual que a gente vive na sociedade, né, o momento atual que a gente está, né, nessa pandemia, mais de um continente com a mesma doença, o Brasil com muitos casos, com alguns dizendo que vai aumentar, outros dizendo que não vai aumentar, que vai melhorar a situação, mas independente da situação vivenciada no momento. José teve sonho, nós temos nossos sonhos também, né? Igual José teve. Só que os sonhos que nós temos, muitas das vezes, não é todos os sonhos vindos de Deus. Temos os sonhos também das nossas conquistas, que tem que ser pausada no momento agora. Porque a situação pede. Mas José, quando sonhou os sonhos de Deus e contou para seus irmãos, as pessoas falam que aí foi a falha dele contar o sonho para os seus irmãos. Porém, eu não sei se é falha ou era permissão de Deus. Por quê? Quando você tem uma pessoa ao seu lado, é comum você contar o que você tem sonhado. Então as pessoas falam: José não devia ter contado o sonho. Sim, ele devia contar porque ele confiava em quem estava perto dele. E quem zomba ou quem tem inveja sobre aquilo que a gente conta, a gente na inocência, a mão de Deus vai estar nos guardando, independente se contamos ou não. Que as pessoas logo nos ensinam: não conte seus sonhos, mas quem está perto você conta. Quem está na sua casa você vai contar os seus sonhos. José contou para quem estava perto, ele não contou para um estranho. E mesmo ele contando para quem estava perto, cresceu-se uma inveja, né? Por isso que a inveja é daquilo que nem ainda aconteceu, é do que você está sonhando e as pessoas já criam inveja. E José, diante daquela situação, né, contando o sonho para seus irmãos, para seus pais, e até foi zombado. Quem vai se inclinar diante de você, José? E ele foi mal compreendido, né? Nas nossas vidas, às vezes pode estar acontecendo a má compreensão quando contamos nossos sonhos. E com essa má compreensão, cria-se a inveja nas vidas de pessoas que a gente acredita que não teria inveja. Mas José, diante dessa situação,
ele foi levado, né, foi vendido como escravo, foi lá para o Egito, foi ser empregado. Quem sonhou com pessoas se inclinando diante de si, virar empregado, virar escravo, parece que é contrário ao sonho dado por Deus. Mas a história conta que o negócio só foi piorando, depois de ser vendido, cair no poço, vendido como escravo, depois de estar na casa daquele homem que era tão poderoso, ele foi jogado numa prisão por uma calúnia que a sua mulher daquele seu patrão criou. E depois de estar na prisão, depois de estar lá, a mais do que no fundo do poço realmente, né, falando, ele viu Deus tirar ele lá daquela prisão e colocar ele novamente em um lugar de destaque como governador do Egito. Então, a gente que está aqui em casa, né, ou quem esteja ouvindo depois, a circunstância, o momento que vivemos, não caracteriza aquilo que seremos quando Deus tem um sonho nas nossas vidas. Então, Deus, ele realiza o que é sonho dele. E o que é sonho humano, ele não realiza? Realiza. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, tá bem claro, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente entrega a nossa oração colocando na vontade de Deus. Então, a gente acaba dando para ele o livre-arbítrio, né? Para fazer o sonho dele na nossa vida. Aí tem pessoas que se baseiam naquele versículo, pedi, dá-se-vos-á. Mas aí se você tem o Pai Nosso como a sua oração principal, você pede. Ele vai dar, mas aí você pode ter a soberania dele, quando é o sonho dele, ou a permissão dele, quando você insiste tanto, ele também permite. Mas que a gente vai meditar, igual o José. José, ele tinha a soberania de Deus na vida dele, dentro do sonho. O sonho de José é diferente, que era a soberania de Deus acontecendo na vida dele. O nosso sonho, às vezes, é o pedir. O pedir alcançamos pela bondade de Deus. Às vezes, nem é o que ele tem traçado, mas a gente pede, insiste, e pelo insistir a gente consegue. Mas que a gente vai meditar, né? Que a vontade dele precisa ser soberana nas nossas vidas. O mundo jaz no maligno. Se jaz no maligno, já está morto no maligno. E como que a igreja está vivendo num mundo que tem podridão, né? Tem cheiro ruim, exalando o mal. E a igreja, que eu falo, cada pessoa que entrega a vida para Jesus tem vivido. É que a gente é igual aquela arca de Noé. A arca de Noé, ela estava em meio à inundação. E a igreja é o que está dentro da arca. Então o mundo está dentro de um jaz no maligno. E quem é a igreja de Cristo está dentro da arca, que o protege desse jaz maligno, dessa imundície. Então, que a gente venha meditar. É um culto em casa, mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que Ele me fez lembrar, para que venhamos entender que maior é a soberania de Deus. Que a gente se preocupa com a pandemia, mas pior que a pandemia é o que o mundo já vive, que a Bíblia já declarou há muitos anos atrás. O mundo jaz no maligno. Ou seja, o maligno está aqui com a sua imundície. E já faz tempo, a pandemia não é nada, né? Diante do que o maligno ele pode realizar no mundo. Mas a igreja é a arca. Igual a arca de Noé, que muitos não acreditaram, a gente é a arca, que está lá dentro desse mar que é o mundo, jaz no maligno, sendo protegido pela arca, que é a presença de Deus, que nos guarda no meio da pandemia, que a pandemia espiritual é pior que a pandemia do vírus, que o vírus mata a carne. E carne morta, mas com vida espiritual viva, vai para o céu. Agora, o jaz no maligno, se a gente estiver no jaz do maligno, aí é morte e é terra. Nem céu tem, né? E diante de Jesus não vai estar, diante do seu tribunal. Então é a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar no culto no lar. Contar o sonho não tem que ficar se cobrando porque contou e criou inveja no outro. Não. O contar o sonho mostra a sinceridade de quem contou. Agora, para os que maquinam mal quando a gente fala de coração, aí Deus trata. Deus trata
E é isso que ele quer que a gente entenda. Não se preocupe. Se contou com sinceridade, Deus, ele cuida. E aquele que aparentemente às vezes estava mascarado, né, igual os irmãos de José, precisou de José. Mas ao precisar de José, José não lançou em face o que eles tinham feito a ele.